Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bem-vindo, você está no canal Libertos em Cristo. E no vídeo de hoje, na verdade, esse não vai ser apenas um vídeo, vai ser uma sequência de vídeos, pelo menos três, pelo que eu estou imaginando, que a gente vai tratar de um assunto extremamente importante, que é sobre a Bíblia. Então, eu tô até com a minha aqui na mão. Na verdade, isso daqui é uma das que eu tenho, né? Isso daqui é uma de algumas Bíblias que eu tenho. E eu quero tratar desse assunto por um motivo muito especial, porque eu tenho recebido algumas perguntas e perguntas relacionadas ao estudo bíblico. E essas perguntas eu acho importante porque, apesar de ser um assunto para quem já caminha no Evangelho, ser um assunto trivial, mas para muitas pessoas que estão conhecendo o Evangelho agora, ou têm saído de seitas, que geralmente as seitas elas têm uns problemas muito grandes com a escritura. Por quê? Porque a escritura ela destrói o poder do homem sobre o homem, né? Na verdade, o poder, você passa a entender que o poder ele vem de Deus e que você não depende de nenhum intercessor na sua vida para que você chegue a Deus. Então isso, as igrejas classificadas como seitas, que procuram te dominar através de escravizar por doutrinas que a Bíblia não diz, elas refutam muito as escrituras, ou algumas até usam as escrituras, mas de maneira distorcida, não explica para você exatamente qual que é o motivo de você estar usando a Bíblia. Geralmente eles colocam o quê? Ah, não, a Bíblia é muito importante, porém dê ouvido à pessoa que está na frente daquele povo, seja um pastor, um ancião, um cooperador, seja lá o que for. Não, a Bíblia é importante, só que assim, só a nossa leitura é que é o importante. A Bíblia tem que ser interpretada segundo os líderes da igreja. A Bíblia tem que ser interpretada segundo uma revelação especial. E eu pretendo mostrar aí nesses três vídeos que isso é tudo balela e que você deve primeiro, conhecer muito bem a Bíblia e, conhecendo muito bem a Bíblia, se aprofundar nas doutrinas da graça. Então, para que isso aconteça e que você não perca nenhum vídeo, se inscreva no canal e ative os sininhos da notificação. Por quê? Porque serão três vídeos em que, nesse primeiro vídeo, eu vou tratar qual a importância da Bíblia, o segundo, como ler a Bíblia, que é outra coisa muito importante. Parece trivial, mas muita gente lê a Bíblia das maneiras mais escabrosas possíveis e aí depois fala que não entende nada. Mas não entende porque também não sabe ler. Não sabe ler corretamente. E o terceiro vídeo, nós vamos falar sobre o estudo das Escrituras. Será que realmente é importante estudar as Escrituras? O que as Escrituras dizem disso? Então são os três vídeos que eu vou fazer. E a gente vai começar hoje falando sobre a importância da Bíblia. Então, para começar, você tem que ter um entendimento assim geral sobre as escrituras. Então, a gente vai pegar as escrituras aqui. Você tem que entender que essa Bíblia, chamada de Bíblia hoje, ele é um conjunto, um compilado de livros dividido em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento. E isso depois a gente vai com mais detalhes se for o caso. E muito importante, deixem perguntas, porque a pergunta é que acaba guiando meu vídeo. Então, porque eu gosto de responder perguntas, então eu tento fazer vídeo com que as pessoas tenham interesse. Então, muitas das vezes o assunto parece um pouco superficial, mas para muita gente o negócio é de extrema importância. Então tá lá, de Velho Testamento e Novo Testamento, igual eu falei. O Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico, na sua grande maioria, e aramaico. Hebraico, só que não é o hebraico que se fala hoje, na verdade é um hebraico antigo, e o aramaico também era uma língua que hoje em dia é uma língua morta, inclusive. Na época de Cristo se falava aramaico e tudo, então, mas é uma língua morta. E o Novo Testamento, ele foi escrito em grego koiné, porque é um tipo de grego, um grego clássico também, e que era a linguagem da época, como se fosse o inglês de hoje em dia. Então toda a comunicação assim que você tinha que mandar para outros lugares acabava sendo em grego. Por que é importante saber disso? Porque você tem que ter a noção
e aí a gente vai falar disso no estudar e no ler a Bíblia, que quando você está lendo uma coisa, você está lendo a tradução de uma tradução. Então você tem que ter isso em mente. Por quê? Porque você tem que se ambientar com o autor. O que o autor estava querendo dizer? Então não adianta você pegar uma Bíblia hoje e tentar imprimir nela a sua visão de hoje. Isso não vai acontecer e com certeza vai gerar interpretações erradas sobre as escrituras. Mas beleza. Bom, tendo esse básico, a pergunta que vem é por que é tão importante a Bíblia? Bom, ela é importante porque Cristo, os profetas e os apóstolos todos falavam de alguma maneira do que a gente conhece hoje como Bíblia, porque quando na época de Cristo não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento ainda estava em construção, mas ele se referia fortemente aos mandamentos de Deus ou palavra de Deus e pedia que se desse atenção para isso. Então, se você crê em Cristo, você tem que obedecer o que Cristo falou. A referência que nós temos das Escrituras, ela vem desde a antiguidade até o dia de hoje. Isso sempre foi importante. Aliás, eu vou trazer alguns textos aqui para tentar deixar isso bastante claro. Eu vou compartilhar a tela aí com vocês. Espera aí. Bom, deve estar aparecendo aí para vocês o texto. Eu tenho alguns textos que eu peguei aqui só como referência para o vídeo não ficar muito longo. E aí eu vou tentar explicar aí o que não ficar claro, vocês coloquem nas perguntas, que de repente eu posso ir complementando, tá certo? Bom, vamos lá. Primeiro texto que eu peguei aqui fica em Êxodo, no capítulo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, foco no escreve. Se ele mandou escrever, é porque é para ler, né? Porque, conforme o teor destas palavras, tenho feito pacto contigo e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos, e aqui vai continuar. O que acontece? Isso daqui é a questão da escrita, a questão da palavra sendo dita e anotada, isso vem desde o princípio. Isso daqui é essa parte de Êxodo 34, é quando Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. E ele deu a Moisés os 10 mandamentos e mandou escrever, entendeu? Mandou anotar. Aí tem uma passagem que Deus mesmo escreve, né, nas tábuas e tal, mas assim, qual que é o importante daqui? Porque aqui a gente não está fazendo estudo exegético de nada, né? A gente está estudando as passagens, mas eu quero trazer só as referências para que vocês entendam. Deus mandou escrever. Porque Deus já conhecia a natureza humana do telefone sem fio, né? Você imagina só, se Deus tivesse falado assim, ó, decore e passe. Aí o que ia acontecer? Essa mensagem ia chegar toda truncada depois de uns 4, 5 pessoas, né? Então, a questão da escrita, a escrita ela remete ao original da mensagem. Por isso que é tão importante a escrita, porque mantém o teor da originalidade. Quando você está lendo uma passagem aqui, você está ouvindo Moisés falar, por exemplo, você está ouvindo os profetas falar, você está ouvindo os apóstolos falar. E você acha que eu tirei esse texto da minha cabeça? Eu vou mostrar para vocês aqui que não, que na verdade isso é o que está na Bíblia também, tá bom? Então, esse é o primeiro texto. Segundo texto. Peguei aqui Salmos no capítulo 1, que ele fala do homem, quem que é o varão, o homem bem-aventurado, né? É justamente aquele que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E aliás, isso daqui vai ser um texto muito interessante para depois a gente tratar sobre a lei, sobre o estudo das escrituras, né? Que as escrituras devem ou não ser estudadas com afinco. Só por esse texto já dá para você concluir que com certeza sim, né? Mas depois eu vou ser um pouco mais detalhado nisso daí nos próximos vídeos. Bom, o próximo texto que eu tenho aqui é esse texto de Romanos 10, que é o que a gente vai tratar agora, que é bastante interessante. Que começa assim, no capítulo Romanos, no capítulo 10, eu vou pegar aqui no versículo 13, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto. Muito interessante, quer dizer, você precisa ler as escrituras? Aí alguém pode dizer assim, não, basta eu invocar o nome do Senhor, eu serei salvo. Agora, qual que é o problema relacionado a isso?
estão exatamente nos próximos versículos aqui, ó. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Certo? Então, antes de você invocar, você precisa crer. E como crerão naquele que não ouviram falar? Então, quer dizer, você vê que o conhecimento, até para você ser salvo e invocar o nome do Senhor, você precisa ter conhecimento, você precisa ouvir falar de Cristo e ouvir falar do Cristo das Escrituras. Ó, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O que eles estão falando aqui? Conformosos os pés dos que anunciam as coisas boas ou as boas novas, que é o Evangelho, tá? Então, tanto é que é o Evangelho que no 16 aqui, ó, mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Então, o que Paulo está falando aqui na carta aos Romanos? Está falando do Evangelho, está falando de ouvir o Evangelho, está falando de entender, de conhecer Cristo para você poder invocar o nome dele e ser salvo. Como é que você vai fazer isso se você não tem, por exemplo, Bíblia? Como é que você vai fazer isso? Alguém precisa ter lido para poder pregar. Alguém precisa ensinar. E aliás, esses daí são os teores do a grande maioria dos dons do Espírito, eles vêm com referência a isso, a ensino, a ajudar os irmãos a crescer na fé. Esse que é o objetivo. Mas se não bastasse isso, vamos para um próximo texto aqui. Mateus 15. Aqui é uma outra cena, é uma cena em que Cristo é questionado pelos fariseus, porque os apóstolos, né, eles estavam quebrando a tradição dos anciães. Tá? A tradição dos anciães era o costume deles, que eles iam criando novas regras, né, regras de conduta, e ele foi questionado aqui, ó, por que os teus discípulos, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Bom, beleza. Tinha uma tradição que você tinha que lavar a mão, porque qual que era o objetivo disso? Você não contaminar o seu corpo, era esse o objetivo, só que eles entendiam que isso era uma contaminação mais do que uma contaminação bacteriológica em si, é uma contaminação da sua própria alma, digamos assim. E aí Cristo rebateu isso. Aí ele diz assim: e ele, porém, respondendo, disse: e vós? Por que transgredis o mandamento de Deus? Você vê aqui. De algumas traduções vão colocar como a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Então, quer dizer, a Bíblia ela é mais importante do que as tradições. Porque existem, deixa eu até voltar aqui só para. Existem algumas denominações religiosas, uma específico, que é a Igreja Católica, que tem uma tradição muito forte, e aliás a tradição para eles é chamado de fonte de doutrina. A gente pode até discutir isso depois, mas o que acontece? Pela tradição ser muito forte, eles se baseiam em uma passagem bíblica, obviamente fora do contexto, em que, se eu não me engano, foi Paulo. Agora eu estou falando de cabeça, eu não me lembro. Mas se eu não me engano, foi Paulo que disse assim que. Ou foi Paulo, ou foi Pedro, dizendo que era para ensinar a tradição dos apóstolos, certo? E aí eles pegam isso, a tradição, eles acham que a tradição dos apóstolos é a tradição da igreja em si, da denominação religiosa. Bom, a tradição dos apóstolos é o que ficou escrito na Bíblia. Então, para você entender quais foram as palavras e as tradições dos apóstolos, você tem que ler a Bíblia, entendeu? Então, porque na Bíblia que ficou registrado as tradições dos apóstolos. E é isso que a gente dá foco, tá certo? Deixa eu voltar ali. Bom, já estamos chegando aí no final dos textos, mas por que eu trouxe essas referências? E essas referências são todas as referências sobre esse assunto? Não, não são. Tem muito mais. É que eu trouxe para vocês verem que essa questão da importância da Bíblia é extremamente citada por diversas personagens bíblicos extremamente importante, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Então, que a Bíblia para um cristão deveria ser algo extremamente importante, algo que ele tem que prestar atenção, algo que ele tem que meditar de dia e de noite, tá certo? Esse é a Bíblia, a importância da Bíblia para o cristão. Então são só dois textos aqui, ó. Isso daqui é uma passagem que é do rico e do Lázaro,
tá certo? E é uma passagem bastante conhecida. Eu queria dar foco só nesse finalzinho dessa passagem, ó, que é o rico falando, né? Porque tem os 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e a fim de que não venham eles para este lugar de tormento. Então, na verdade, é porque o rico foi condenado e ele queria retornar à vida para poder pregar para os irmãos dele, para que eles dessem ouvido às palavras de Deus. E não viessem para o lugar de tormento. Qual que foi a resposta de Cristo? Ó, ou a resposta de Abraão, né? Porque isso daqui, na verdade, era uma parábola contada por Cristo, mas ele estava dizendo aqui, Abraão, disse-lhe Abraão, né? Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Bom, lembra que quando Cristo falou isso, tá certo? Quando Cristo falou isso, Moisés e os profetas já tinham morrido, todos, né? Então, como é que assim ele ia ouvir a palavra do Moisés e os profetas? Na Bíblia. Ou seja, no Velho Testamento, né, que era a Bíblia registrada até aquele momento. Então foi na Bíblia em que ele ia ouvir. Por isso que eu disse para você, você quer ouvir Moisés, quer ouvir os profetas, quer ouvir os apóstolos, quer ouvir Cristo? Leia a Bíblia. Então esse é o ponto. E por último aqui, que não menos importante, que é fechando a revelação bíblica, né? É o livro de Apocalipse. Então, o que no primeiro capítulo de Apocalipse diz? Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui no versículo 11 ele vai dizer assim: eu dizia, não, quem dizia? O que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas. Então é um motivo de ter as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e as demais, é justamente porque foi um mandamento do Senhor Jesus que fez com que ele ouvisse, ele vesse, escrevesse e mandasse essas cartas, né? Na verdade, primeiro foi o anjo e Cristo. Na verdade, teve os dois, mas isso daí a gente pode tratar também em um assunto paralelo. Mas o que eu queria trazer aqui, mas deixa eu só voltar. Mas o que eu queria trazer aqui, se você considera que você crê num Deus único, onipotente, onisciente, você tem que dar importância para o registro da manifestação desse Deus, da revelação desse Deus. Por isso que a Bíblia é tão importante. Então, todo cristão que desconsidere a Bíblia, no meu ponto de vista, nem pode ser chamado de cristão, porque como você diz que ama a Deus e ama a Cristo e não ama a sua palavra, é impossível você desvincular uma coisa da outra. Porque onde que você vai conhecer Deus e Cristo se não for nas Escrituras? Porque elas foram que revelaram e deixaram registrado todo o conhecimento que nós temos a respeito de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, se aplique-se na Bíblia, compre uma Bíblia e leia a Bíblia, o que é mais importante. Para o quê? Porque quando você lê a Bíblia, e a gente vai tratar isso nos próximos vídeos, você vai ter o seu crescimento espiritual, você vai conseguir compreender a palavra de Deus e você vai se desviar dos falsos ensinos, das falsas revelações, das falsas doutrinas, porque o grande problema da falsa doutrina, conforme deu até para perceber em algumas passagens que a gente leu aqui, ela não vai te levar para o céu, com certeza, tá certo? Então a gente se vê aí no próximo vídeo. Dê like, curta, compartilhe, porque isso ajuda a mensagem, a palavra de Deus se espalhar por mais lugares e para mais pessoas, tá bom? Até um próximo vídeo, até mais e tchau, tchau.